Amados, a sabedoria popular diz que existem 3 assuntos que a gente não pode discutir. São eles: futebol, religião e política. Não se discute futebol, religião e política de acordo com a sabedoria popular, de acordo com a sabedoria secular. Mas hoje a gente vai discutir um deles. Bem poderia ser futebol, né? Mas hoje a gente vai discutir, na verdade, política. E vamos discutir de uma forma positiva, de uma forma bíblica. Ok? Esse é o nosso tema da nossa penúltima aula desse nosso segundo trimestre: ética cristã e política. Começar falando um pouco sobre a origem da palavra política. É interessante a gente pesquisar as origens, porque às vezes as coisas se afastam tanto da sua origem, e a melhor maneira da gente entender é indo lá atrás. A palavra política ela vem do grego polis, que significa cidade, e ela significava originalmente, olha como era positivo: o conhecimento, a participação, a defesa e a gestão dos negócios da polis, ou seja, da cidade. Então era muito positivo. Política inicialmente era o conhecimento, a participação, a defesa e a gestão dos negócios da polis, que era a cidade-estado na Grécia. De acordo com a enciclopédia de Bíblia, Filosofia e Teologia, a política é um dos 6 ramos tradicionais da filosofia. Platão pode ser considerado como o pai da política. Interessante, eu não tinha esse conhecimento. Porquanto em sua filosofia, sobretudo em seu diálogo intitulado República, ele desenvolveu uma extensa teoria política. A filosofia política ocupa-se com a conduta ideal do Estado, com a ética das sociedades organizadas. Então tem tudo a ver com o nosso tema, a definição de política, porque tem a ver com a ética das sociedades organizadas. Além de Platão, outros grandes filósofos idealizaram a filosofia política, enfatizando certos aspectos considerados preponderantes sobre os outros na sociedade. Enquanto Platão enfatizava o predomínio do indivíduo, ele enfatizava o indivíduo e defendia um Estado comunista. Olha só que interessante. Aristóteles destacava o valor da família como unidade central do Estado e defendia um sistema misto de governo, com destaque para um tipo de democracia não popular, criticando o Estado comunista defendido por Platão. Então, olha que interessante. No início, Platão defendia o indivíduo como centro da sociedade. Aristóteles veio discordando dele, passou a defender a família como centro da sociedade e um Estado não comunista, e sim democrático. Já Agostinho via a política como reguladora dos conflitos entre a igreja e o Estado. Agostinho foi um dos pais da igreja, viveu lá pelos anos 300, 400 depois de Cristo. E o filósofo italiano Maquiavel, de onde vem aquela palavra maquiavélico, né? Mal, ruim, ele defendeu a supremacia do Estado, advogando que todos os meios seriam lícitos, desde que os fins fossem bons. Você já viu uma frase parecida com isso? Todos os meios são lícitos, desde que os fins sejam bons, ou seja, os fins justificam os meios. Para Maquiavel, se o objetivo fosse bom, não importa como você vai alcançá-lo. Não importa o meio que você vai usar para alcançar um objetivo que é bom. E os brasileiros aprenderam muito bem isso, né? Em relação à política, isso é muito desenvolvido, não importa os meios, desde que se atinjam os fins, né? Infelizmente. Irmãos, vamos ver alguns princípios bíblicos sobre política, alguns princípios gerais. Muito importante a gente se basear em princípios da palavra de Deus quando se trata sobre qualquer assunto, inclusive esse. Primeiro princípio que eu queria compartilhar com vocês é que
Deus governa sobre os governos. Muito importante a gente não perder essa perspectiva de que acima dos governos humanos existe um governo maior, que é o governo do nosso Deus. Deus governa sobre tudo e sobre todos, inclusive os governos, sejam eles judeus, sejam eles gentios, sejam eles governos da terra de Israel, sejam eles de outras terras, é Deus quem governa. E a Bíblia mostra isso de forma enfática. Vamos ver alguns textos, principalmente lá em Daniel. Daniel, livro do profeta Daniel, abra lá comigo. É um livro que fala muito sobre reis, sobre governos, e vai servir de base para esse princípio também. Deus governa sobre os governos. Daniel 1, começar com o capítulo 1. Aqui a gente vai ver, irmãos, que Deus, Ele tanto usa governos ímpios para abençoar o seu povo, como Ele também usa governos ímpios para castigar o seu povo. Capítulo 1 de Daniel, versos 1 e 2 diz: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, ou seja, rei da terra de Deus, Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Então o rei ímpio sitiou o reino de Judá, que era o reino da promessa de Deus. Por que isso aconteceu? Verso 2: o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. Ou seja, Deus entregou a Nabucodonosor, rei da Babilônia, nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. Então quem é que está controlando os reis aqui? Quem é que está permitindo que reis conquistem reinos? Mesmo se tratando de um dos homens mais poderosos da terra que já existiu, Nabucodonosor, demonstrado aí pela história, ele só fez o que fez porque Deus permitiu. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então Deus estava controlando esses dois reinos. Vamos lá para o capítulo 2. Quando o rei tem um sonho e ele faz uma exigência estranha, ele chama os seus magos e diz: interpretem o sonho que eu tive. Aí os magos pedem: então conte o sonho que a gente interpreta. Aí Nabucodonosor, que de besta não tinha nada, disse: não, eu quero que vocês me contem o sonho que eu tive e depois interpretem. Vocês não são magos? O que foi que eu sonhei? Me digam. Eles: não, aí é impossível a gente saber o que foi que o senhor sonhou. Eles queriam ouvir o sonho do rei para contar qualquer interpretação, né, para enganar o rei. Ele disse: não, pois conte o sonho e depois diga a interpretação. Ele disse: olha, isso nenhum dos homens é capaz de fazer. Aí mandou matar todos os magos daquela terra. Daniel ficou sabendo e disse: rei, me dá um prazo aí, porque o que você pede nenhum dos homens é capaz de fazer, mas existe um Deus que é capaz. E Daniel vai, eles oram a Deus, Deus revela. E aí vamos ler algumas das palavras de Daniel ao rei Nabucodonosor, capítulo 2, versos 20 e 21. Disse Daniel, verso 20: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade. Eu fico muito fascinado com a coragem de Daniel diante daquelas autoridades, né? Porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então ele disse na cara do rei: é o meu Deus, Nabucodonosor, quem retira reis e quem estabelece reis. E é ele quem dá sabedoria para eu contar o sonho que você teve e a sua interpretação. Fantástico.
Tremendo. Mais um exemplo aqui em Daniel de que Deus governa sobre tudo e sobre todos. Capítulo 4, versos 24 a 26. Nabucodonosor tem outro sonho de uma grande árvore que é cortada, e aí Daniel é chamado para interpretar, e ele interpreta mais uma vez. E aí a interpretação diz assim, versos 24 a 26. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti. Olha o propósito, irmãos, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Verso 26, quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu. Quando? Depois que tiveres conhecido que o céu domina. Não é a terra que domina, irmãos. Não são os reis da terra que mandam. Acima deles, o céu domina. O nosso Deus domina sobre tudo e sobre todos. Então isso é importantíssimo a gente ter em mente. Segundo princípio sobre política é que Deus pode usar seus servos em posições de autoridade junto a governantes ímpios. Deus tem levantado seus servos, homens e mulheres, para atuarem em posições de autoridade junto a governantes ímpios. Por exemplo, podemos citar José do Egito. José do Egito foi levantado por Deus para ser o segundo no Egito, abaixo apenas de Faraó. Aí eu pergunto para vocês, Faraó era um homem temente a Deus ou um homem ímpio? Totalmente ímpio. Mas o que foi que Deus fez? Deus levantou o seu servo para estar ao lado de um governante ímpio, e aquilo foi necessário, porque Deus usou José para salvar muita gente, inclusive a sua própria família, o povo de Deus, o povo de Israel. Depois você pode reforçar isso, está lá em Gênesis, capítulo 41, versos 37 a 57. Outro servo ou serva que Deus levantou para estar junto a um governante ímpio foi a rainha Esther. Essa história é contada lá em Esther, capítulo 2, versos 12 a 20. A primeira esposa do rei Assuero, se não me engano, ou foi Artaxerxes, ela o tratou mal, e aí os amigos dele chegaram e disseram: oh, isso não é bom não, você vai pegar mal. Quando as mulheres ouvirem dizer que a sua própria esposa não foi submissa, aí o negócio vai ficar ruim. Então ela foi retirada do reino e procurou-se outra mulher, e nenhuma encontrou tanto favor da parte do rei e dos seus conselheiros como Esther. Irmãos, foi tão importante Esther ser rainha porque novamente ela foi usada por Deus para salvar vidas do seu próprio povo. Quem gosta de romance aí tem um motivo a mais para estudar o livro de Esther. E o próprio Daniel, aqui nós vemos que ele também esteve em posição de autoridade. Capítulo 6, Daniel capítulo 6, versos 1 a 3. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um dos 3, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então no começo Daniel era um dos 3, verso 3. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas
porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então Daniel era um dos três, mas, irmãos, havia algo de diferente em Daniel que o rei começou a notar. E ele era tão excelente em tudo que ele fazia, que o rei pensava, estava planejando estabelecê-lo sobre todo o reino, ou seja, ser o seu gerente, ser o seu líder sobre todos os outros. Então, irmãos, aqui nós vemos que mesmo em meio a governos ímpios, Deus pode levantar pessoas para os auxiliarem, para serem usados por Deus. Estive vendo recentemente que no governo de Israel não é um governo messiânico. O governo de Israel não reconhece Jesus como Messias. Eles ainda estão esperando o Messias deles. Mas eu ouvi dizer que um dos auxiliares principais do primeiro-ministro é um jovem, e é um jovem crente no Senhor Jesus. A sala de novos convertidos pode sair, o pastor já chegou. Então eu ouvi dizer que esse jovem, ele é crente do Senhor Jesus, e é muito popular lá em Israel, e tem ajudado muito as autoridades daquele país. Então Deus pode sim usar seus servos em posições de autoridade junto a governantes ímpios. Nós ouvimos falar também de homens como William Wilberforce, que foram usados por Deus para abolir a escravidão, e muitos outros que lutaram contra leis que não agradavam a Deus, certo? Pois não, Jefferson. Sim, aí é. Julgo desigual? Entre os negócios de outro meio. Certo. Sim. Eu acho que é aquela citação lá de Paulo. Ele não se enreda em negócios dessa vida. Exatamente, o soldado. Esse é justamente o terceiro princípio. Até que ponto o crente pode se envolver? É a pergunta do irmão. E o terceiro princípio bíblico que eu trago é: Deus ordena que apoiemos o governo o máximo que pudermos. Deus ordena que apoiemos o governo o máximo que pudermos. Como nós podemos apoiar o governo? A Bíblia mostra algumas maneiras. Algumas delas estão lá em Romanos 13. Abra lá. Romanos capítulo 13. É um texto básico, é um texto fundamental para entendermos esse assunto. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. A gente estudou esse assunto quando falamos da pena de morte. Pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que eles estejam sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem respeito, respeito; a quem honra,
honra. Então, só nesse texto a gente encontra pelo menos 3 maneiras práticas de apoiar um governo. Primeiro, obedecendo, estando sujeitos a ele. Segundo, pagando os impostos, que no Brasil tem poucos, né? Mas é uma das formas de honrar o governo, é pagando os impostos. Verso 6. Terceira forma, verso 7, honrando. Ele diz: a quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Então, mesmo sendo homens pecadores, eles devem receber do povo de Deus a honra devida, o respeito, pelo menos o respeito devido. Lá em 1 Timóteo 2, Paulo vai falar de uma quarta maneira, que é orando. E essa com certeza é a principal. Se nós, povo de Deus, reclamássemos menos e orássemos mais, creio que mais coisas boas aconteceriam. 1 Timóteo 2, a partir do verso 1 diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Aí no verso 2 ele diz: em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Qual o propósito? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, só aqui nós temos, nesses 2 textos, nós temos 4 formas pelas quais nós podemos apoiar o governo, seja ele qual for. A pergunta é: quando ou até quando podemos apoiar um governo? Pergunta do irmão Jefferson, e eu já estava pensando sobre isso. E a resposta é: quando o que o Estado propõe não for contrário ao que Deus exige. Até que ponto nós podemos apoiar, nós podemos obedecer um governo? Até quando o que ele pede, até quando o que ele propõe não for contrário ao que Deus exige. A partir do momento em que o governo exige algo que é contrário ao que Deus ensina na sua palavra, aí eu não tenho mais a obrigação de ser sujeito a este governo, e sim a Deus. Pois não. Eu creio que sim. Sim, eu creio que sim. Se for permitido, claro, né? Existem países onde o governo é totalitário e ele não vai permitir. Mas em uma democracia, eu creio que não em relação à pessoa em si, mas em relação aos atos. Estou lembrando agora de João Batista, por exemplo, que fez isso em relação até ao casamento de Herodes, né? E existem exemplos bíblicos de homens que se confrontaram ao governo. Eu estava lembrando agora, quando você estava falando, eu estava lembrando de João Crisóstomo. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Ele ficou conhecido como Boca de Ouro por causa de suas pregações. E as pregações dele eram muito sociais. Ele batia muito no governo porque o governo era muito egoísta, pensava apenas em si. Então, em todas as mensagens ele falava contra, e ele citava o nome mesmo do imperador, das autoridades. Então, eu creio que não fere a ética, Alisson, desde que seja feito com sabedoria, né? Aí é outra coisa. A gente vai falar sobre isso aí, esse exagero, certo? Mas vamos só citar, irmãos, nosso tempo já está corrido. Exemplos de pessoas que
deixaram de apoiar o governo quando o governo exigiu que era contra Deus. Daniel, o próprio Daniel, os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o rei construiu uma estátua gigante e exigiu que todos os habitantes a adorassem. Então disseram: olha, tem 3 rapazes aí que quer nem saber de você não. Chega logo assim, instigando, né? Então nem aí pra ti, ó. Tua imagem estão adorando não. O rei manda trazer. E ele: olha, eu fiquei sabendo que vocês não adoram a minha imagem, eu vou dar mais uma chance para vocês, certo? E a resposta deles é tremenda. Olha, rei, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, fica sabendo que essa imagem a gente não vai adorar. Pode ser decreto, pode ser ordem, não vamos adorar. Se Deus quiser poupar a gente, Ele vai poupar. Se quiser, a gente vai morrer nessa fogueira aí. Mas essa imagem a gente não adora. E vocês sabem o resultado. Deus foi misericordioso e os poupou. Nós temos também o exemplo de Paulo, de Pedro e João, lá em Atos 4, quando as autoridades ordenam que eles parem de pregar, falar nesse nome de Jesus, e na cara deles eles dizem: olha, antes importa obedecer a Deus do que a vocês. Vocês acham que é mais justo obedecer vocês do que a Deus? Pois nós não vamos parar de falar desse nome, nós não vamos parar de falar de Jesus Cristo, certo? Então são esses 3 princípios. Eu acho que eles servem de base. Está lembrando? Deus governa sobre os governos. Deus pode usar seus servos em posições de autoridade junto a governantes ímpios, como levantou José, como levantou Esté, como levantou Daniel. E terceiro, Deus ordena que apoiemos o governo o máximo que pudermos. Esse máximo significa que, se não confrontar o que a palavra de Deus manda, nós estamos apoiando. Se confrontar, nós não podemos mais apoiar. Tanto faz se é governo ímpio ou se é governo religioso. Irmãos, algumas práticas erradas sobre política. Vamos ser mais práticos agora. Estava pensando em algumas formas pelas quais nós cristãos temos nos desviado daquele princípio de política que iniciou lá nos filósofos da Grécia. Primeira prática errada é a indiferença. Prática errada em relação à política: ser indiferente em relação à política. A Reforma Protestante de 1500 e pouco, ela trouxe de volta a ideia de separação entre igreja e Estado, porque a partir dos anos 300, os imperadores romanos começaram a unir igreja e Estado. Primeiro foi um tal de Constantino, que promulgou a liberdade religiosa. No ano 313, pararam as perseguições, que foi uma coisa a princípio boa. E no ano 380, um imperador chamado Teodósio estabelece o cristianismo como religião oficial do império. Alguns acham que foi Constantino, mas foi Teodósio. Então, a partir de 380, o cristianismo tornou-se a religião oficial do império. De lá para cá, as coisas pioraram muito. Quando foi na Reforma Protestante, Martim Lutero, Calvino defenderam a ideia de separação: igreja de um lado, Estado do outro. Os dois não podem andar juntos, um pode apoiar o outro, mas eles têm que estar separados, cada um no seu lugar. Só que se nós não tivermos cuidado, nós nos separamos tanto, que a gente não quer mais nem saber de política. A gente deixa a política dos ímpios e fica com a igreja, e depois a gente está sofrendo. Então a indiferença em relação à política é um erro. Nós ainda vivemos neste mundo, nós ainda temos deveres para com o Estado. Jesus disse que devemos salgar e iluminar
onde nós estamos. Então devemos ter cuidado com o extremo. Não quero saber de política. Mas, irmãos, a política está em tudo aquilo que a gente faz. A política está em tudo aquilo que está ao nosso redor. Até a igreja, ela é regida por princípios políticos. Então a gente não pode cair na indiferença. Claro que a gente se decepciona muito, né, com o que a gente vê. Então o primeiro erro prático é a indiferença. Segundo, a idolatria. Aí já é o outro extremo, né? Vocês ouviram falar de um político que tatuou o nome do presidente no seu corpo? Eu não lembro onde foi o local. Foi o nome do tema. Foi no braço? Foi na testa não, né? Porque ele já era... ele estava bêbado. Meu Deus. Irmãos, se nós crentes não tivermos cuidado, a gente pode ir para esse extremo, que é o outro lado da indiferença. O indiferente, ele esquece da terra, só quer saber do céu. Já o idólatra, ele esquece do céu, ele só quer saber da terra. Confia no ser humano, né? Confia no candidato, deposita nele todas as suas esperanças, e ai de quem criticá-lo. Irmãos, isso é muito comum, pode ser muito comum entre nós. Vamos ter muito cuidado com isso. Hã? Vamos ter muito cuidado, né Alisson? Interessante. Olha, ano eleitoral, cuidado, eu vou vigiar. Eu vigio vocês, vocês me vigiam, né? Irmãos, Paulo deixa muito claro que a nossa pátria está onde? Filipenses 3. Vamos dar uma olhada nesse texto rapidinho. Filipenses 3. Eu queria responder algumas perguntas polêmicas hoje. Parece que graças a Deus não vai dar tempo. Filipenses 3, 17 a 21. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Paulo está falando de alguém que perdeu a visão acerca da eternidade, acerca do céu, só se preocupa com as coisas da terra, com os governos terrenos. Verso 20, pois a nossa pátria está a nossa pátria, irmãos, verdadeira pátria está nos céus. Nós ainda estamos na terra sim, temos deveres aqui na terra sim, mas não podemos esquecer de onde também aguardamos o Salvador, e o nome dele não é outro senão o Senhor Jesus Cristo, né? Não coloca aqui o nome do seu candidato, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então cuidado com a idolatria do Estado. Acho que tem até um livro que foi lançado recentemente que tem esse nome, né? E vale para todos. Sim, sim. Isso. É verdade. É um perigo. É verdade, Alisson. Algumas pessoas, eu me preocupo, por isso que sempre que a gente faz algo social, eu faço questão de mostrar que o Evangelho não é só o social. O social acompanha o Evangelho, mas o Evangelho é boa notícia.
A obra social acompanha, mas nós não podemos entender que evangelho é só alimentar os famintos, não. Inclusive tem gente que lê o Êxodo, diz, olha, desde o princípio Deus foi um Deus libertador, porque Ele libertou os escravos. Mas ali não eram apenas escravos, ali era o povo de Deus sendo liberto. Então, é verdade, algumas pessoas têm esquecido do evangelho, trocando o evangelho pela obra social. A gente não pode cair nesse extremo. Tanto direita como esquerda podem cair nesse extremo, né? Quem? Você está falando do outro lado? Não, exatamente. Muito bem, muito bom, Alisson. Muito bom esses comentários, porque eles nos mostram que pode existir extremo de qualquer lado. Quando a gente idolatra o Estado, a gente esquece da nossa missão. Eu estava muito polêmico no Facebook, né? Eu até confessei para vocês. Disse, meu Deus, minha missão não é essa. Acho que está até atrapalhando minha missão. Então eu vou dar uma paradinha, né? Vou postar mais de time, ou postar mais a palavra de Deus, que é a minha verdadeira missão. Eu não posso esquecer disso. Por mais que agora também eu não vou esquecer que eu sou cidadão também. É o outro extremo, a gente também não pode cair no outro extremo, certo? Agora talvez o maior perigo, a prática mais danosa, seja a terceira, que é a politicagem. E o que é a politicagem? Ela é definida como política reles e mesquinha de interesses pessoais. É quando eu uso a política para os meus interesses. Isso tem chegado no meio evangélico? Isso tem chegado no meio cristão? Demais, irmãos, está muito fácil o crente se candidatar, está muito fácil o crente ganhar. Inclusive há igrejas que acreditam que o reino de Deus vai vir através de deputados e de senadores, e a gente vê que não é nada disso, né? Isso, os herodianos. Exatamente, isso é antigo, né? É uma pergunta bem complexa, irmão. É difícil. É isso que eu estou dizendo. A gente tem que ter muito cuidado com os extremos, né? Inclusive, em relação à politicagem, nós temos candidatos se aproveitando do meio cristão. Às vezes tem gente que entra numa igreja em época de política, porque ali ele acha que vai ter 200, 300, 500 votos, e às vezes até tem. Líderes evangélicos, eu sei que existem pastores que usam a igreja como curral eleitoral. Fazem associações com candidatos e dizem, olha, lá na minha igreja eu vou divulgar o seu nome. Isso tem, irmãos, e eu nunca concordei com isso. Essa igreja, ela não tem nada por causa de candidatos. Tem gente até que pensa que a gente ganhou esse terreno, a gente comprou esse terreno. A gente comprou. Parte foi doação de irmã daqui e o resto a gente pagou. Então, infelizmente, pastores hoje estão enriquecendo. Existem escândalos e mais escândalos na Assembleia de Deus, porque lá eles fecham o voto. Eles fecham o voto para um candidato. E aqui nós não fazemos isso. Já pensou, rapaz? Irmãos, isso fere a liberdade. Isso fere. Eu acho que isso aí é subestimar a inteligência das pessoas. Pronto, eu creio que o pastor deve orientar falando em princípios gerais. Eu creio que o pastor ele não pode usar o púlpito para promover candidatos. Eu creio que o pastor ele não pode votar em nome da igreja, ou usar, ou vender o voto da igreja. E eu creio que o pastor ele pode dar princípios gerais. Irmãos,
Cuidado com a defesa disso, cuidado com a defesa daquilo. Ele pode orientar a igreja nesse sentido. Essa proposta, ela fere a palavra de Deus. Mas não fechar um voto com uma pessoa e ainda incentivar a igreja a votar nela. Eu creio que isso aí é muito perigoso. E muitas vezes se faz por isso aqui, por motivos financeiros. Aí começa por um telhado, um piso, e aí depois quem manda na igreja é o político. Quando ele vem, ele prega, quando ele vem, é o que a gente está vendo no meio aí. Então, muito cuidado, irmãos, cuidado com a venda de voto. Isso é politicagem. Vender voto por uma saca de cimento, por tijolo, por uma chapa, seja lá o que for. Então, nós não podemos, isso é politicagem. Eu acho que esse é o maior perigo no meio evangélico, está sendo esse aí. Os evangélicos estão muito poderosos, mas não é o poder do céu, é o poder da terra. Algumas perguntas polêmicas. Primeiro, o crente pode ser político? Irmãos, não há nada na Bíblia que proíba a candidatura ou até a eleição de um crente. Pelo contrário. Porém, eu creio que a preparação é indispensável. Pessoas despreparadas vão só sujar o nome de Deus. Eu comparo mais ou menos com um jovem que quer entrar para a faculdade, uma faculdade pública. É pecado? Irmãos, ele tem que se preparar, porque lá ele vai ver estrelinha. A política é mais ou menos isso, só que é muito pior. Se não estiver preparado, você se corrompe mesmo. Tem que ver qual é a motivação. O crente pode ser de esquerda? Vamos ter um estudo só para isso, porque não dá para responder agora. Estou brincando. Vamos encerrar, já passamos do horário. Então esses foram alguns princípios gerais em relação à política.